Opa, gente. Se possível, se quiser ajudar esse canal, ajude a espalhar a palavra de Deus como Deus mandou na Bíblia, no livro sagrado dele. Ele manda que espalhe, então eu tô usando a internet. Primeiro uma adoraçãozinha pra ele. E outra coisa, eu vou ler a Bíblia aqui em uma parte específica, mas ainda não. Eu tô pedindo essas coisas de like, curtida, comentário, compartilhar pra ajudar o meu canal a espalhar a palavra de Deus, não pra fazer o que as pessoas geralmente querem com isso. Se sentir famoso, se sentir daquelas formas que vocês sabem. Não sei se tem alguém que consiga explicar isso. Vou colocar agora. Levanta a mão. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. E que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia que me atraiu, meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Oh, oh, oh. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Diga, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Foi fogo e só não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, mais que mil, que qualquer outro lugar, Jesus. Atraído pela tua presença, eu não me canso, eu não me canso. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem tua presença. Atraído pela tua presença. Tá bom, foi isso. Quer dizer, foi sua música.
puxa pra lá, vamos. Você tá falando meu nome enquanto tu tá gravando, você sabe disso, né? Eu sugiro vocês se aprofundarem na palavra de Deus, em vez de ficar achando que já é suficiente saber de tal coisa da Bíblia, tal outra coisa. Porque não pede, quem não pode comprar uma Bíblia porque não pede pros pais comprarem. E quem não puder comprar uma Bíblia, eu não sei o que fazer. Apocalipse. Começar pela parte que tem o nome de Judas. Também damos testemunho e vocês sabem que o nosso testemunho é verdadeiro. Saudações finais. Muita coisa tinha para lhe escrever. Carta de Judas. Prefácio, pré-fácio e saudação. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhe sejam multiplicados. O juízo sobre os falsos mestres. Amados, quando eu me empenhava para escreveres a respeito da salvação que tínhamos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exaltá-lo a exortá-los à luta pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltrarem infiltrara no meio de vocês. Se infiltrara no meio de vocês, sem serem notados, são ímpios que transformam em liberdade a graça do nosso Deus. Ele nega nosso único soberano é Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo, uma vez por todas, quero lembrá-los que Jesus, tendo libertado um povo tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não secara, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Eles têm guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo. Mas
quis fazê-los com tinta e pena, pois espero vê-los em breve, então conservaremos pessoalmente. A paz esteja com vocês. Os amigos mandem saudações dê saudações aos amigos, um por um, do grande dia. Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adulteraram a praticar as contrárias à natureza. Fora posto como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses quais sonhadores contaminaram a carne, rejeitaram a autoridade e insultaram os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ou só pronunciava sentenças difamatórias contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Essas, porém, quando há tudo o que não entendem, difamaram. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até essas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Cora. Essas são como rochas submersas nas festas de freturidade. Fraternidade que vocês fazem banqueticiando com vocês sem qualquer receio. São pastores que aparecem apacenta a si mesmo. São nuvens sem água, empilhadas pelo vento. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos. Duplamente mortos e arrancadas. Pela raiz são ondas bravas do mar que espuma as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para esse juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras
insolente que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam seguindo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogância. Adular os outros motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se da palavra anteriormente profetizada pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles dizem a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando seguindo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisão, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Conselhos finais. Tá, eu li de um jeito meio errado agora, bem recentemente. Eu vim pra esse lado da página aqui, em vez desse daqui. Mas eu vou ler a parte certa agora. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu povo, ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quanto a tudo o que viu, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouve as promovem. Divisões segue os seus próprios seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Conselhos finais. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantendo-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna, tenha compaixão de alguns que estão em dúvida, salve outros, arrebata-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria a este Deus que é o único nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todos
as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Palavra da profecia e guarda a palavra da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Que a graça e a paz esteja com vocês da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante quase esquecendo. Do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o Senhor Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todos do olho verá até mesmo aquele que o transplar saíra e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu achei-me no Espírito e no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva no livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmira, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ao
volta havia 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante tinha a um filho de homem com vestes talares e cingido cingido na altura do peito, com um cinto branco como alva lã, como neve os olhos. Era como chama de fogo. Os pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado em uma fornalha. A voz era como um som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caiu aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita e dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo. Para todo sempre tenho a chave da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são as que são e as que hão de acontecer depois desta, quando ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, é quanto aos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Carta à igreja em Efésio. Ao anjo da igreja em Efésio escreva: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declararam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem a perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar.
dele, mas você não tenha ao seu favor. E o fato de que odeia as obras dos nicolistas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e tornou a viver. Conheça a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, é a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo de coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Sejam fiéis até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo se nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreveu escreveu estas coisas. Diz aquele que tem a espada da tem a espada da que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora. Quem é o lugar que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome, mas não negou a fé que tinha em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha meio fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas, então aí em seu meio, os que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava Baleque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que começassem
consi- conseguissem coisas sacrificadas aos ídolos e praticara a prostituição. Além disso, então também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos Nicolatas. Portanto, arrependa-se, senão irá ter aí, e sem demora eu lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei e do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva estas coisas. Diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra vocês o fato de vocês tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda se Peraí que eu perdi a parte por causa da minha gata. Mas ainda seduzi os meus servos a praticar prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependessem, porém eles não querem se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fiquem acamada e tirarei grandes tribulações aos que elas adulteraram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Retribuirei a cada um de vocês segundo suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram como eles dizer as coisas profundas de Satanás, não porém outra carga sobre vocês. Então, somente conservem o que vocês têm
até que eu venha ao vencedor, que até que até ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, e eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã, que tem vi- quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas.